Olá, meus amores! Como é que vocês estão? Eu estou bem e eu espero que você também esteja bem. Seja bem-vindo à nossa aula de matemática de hoje. Eu me chamo Michele e a nossa unidade temática trabalhada hoje será os números. O nosso objeto de conhecimento são problemas envolvendo diferentes significados da multiplicação e da divisão, adições de parcelas iguais, configuração retangular, proporcionalidade e repartição equitativa e medidas. E o tema da aula, divisão. Ah, professora, mas a gente não já teve uma aulinha de divisão? Sim, nós já tivemos uma aulinha anterior de divisão, né, que são os fatos básicos. Nós vamos rever um pouco esses fatos básicos para poder aprofundar nas nossas próximas aulas, tá certo? Então, essa aula de hoje também é um pouquinho de revisão, tá bom? Então, vamos conversar. Divisão de números naturais. Preste atenção aí no probleminha de Gisele. Gisele é essa moça bonita que está aí, ó. Gisele resolveu colocar seus 15 bombons em embalagens, cada um com 13 bombons. Vocês estão vendo aí a embalagem, né? E os bombonzinhos dentro. Observe que os bombons foram repartidos ou distribuídos igualmente em 5 embalagens. Então, Gisele pegou aí, ó, 5 embalagens e colocou 3 bombonzinhos dentro, né? Ela fez uma distribuição igualitária, ela fez uma divisão desses chocolates, ela repartiu. Então, você precisa prestar atenção nessas palavrinhas como distribuir, repartir e na palavra igualmente, porque essa é a dica que te dá para você entender se é um probleminha de divisão ou não, tá certo? Então, como é que a gente chama essa operação? Nós chamamos essa operação de divisão, né? E o próprio nome já diz, eu quero dividir, eu quero repartir o que eu tiver para dividir, tá certo? E aí, como é que a gente faz a leitura? Ó, eu tenho 15 dividido por 3, que é igual a 5. Acompanha aqui comigo, ó. Esses 2 pontinhos aqui é que te dá o símbolo da divisão, tá? Tem 2 pontinhos, então é 15 dividido por 3, que é igual a 5. E é assim que a gente vai ler, tá certo? Às vezes tem 2 pontinhos e um tracinho no meio. Esse também é o símbolo da divisão, tá bom? Ó, e a divisão é a operação inversa da multiplicação, tá? Já tivemos aqui algumas aulinhas sobre operações inversas e aí nós já sabíamos disso, né? Estamos só relembrando, tá? A divisão é a operação inversa da multiplicação e vice-versa. E aí a gente tem os termos da divisão. Nós já vimos os termos da adição, já vimos os da subtração. Agora nós vamos ver o da divisão, tá certo? Aqui é outra forma de eu expressar, de eu escrever a minha continha de divisão, tá? 12 dividido por 4. Então, 12 vai ser o dividendo, divisor, quociente. Quociente é o resultado, tá certo? E o resto, quando sobrar algum restinho, vai ficar aqui, né? Vai chamar de resto. Então, quais são os termos da divisão? Dividendo, divisor, quociente e resto. Pegando aqui para outra forminha, tá? Dividendo, divisor e quociente. Não tem resto nessa operação do 15 dividido por 3, tá bom? Então, vamos continuar. Preste atenção. Acompanha comigo na leitura, tá certo? A divisão é uma operação que está ligada à ideia de repartir uma quantidade em partes iguais ou a ideia de verificar quantas vezes uma quantidade cabe em outra. Então, foi o que a gente sempre está dizendo aqui. Se o teu probleminha te dá uma ideia de repartir, de dividir e de quantos pedacinhos cabem dentro de outro, essa é uma ideia de divisão. Então, você já vai saber que é um probleminha de divisão. E uma imagem clássica é a da pizza, que ela já vem divididinha igualitariamente, né? Então, observa aí a pizzazinha, né? Como é que ela está dividida. Então, vamos praticar, que é a melhor forma de entender as ideias de divisão, tá certo? Quando a gente tem a ideia de repartir igualmente, presta atenção.
Paula comprou 15 maçãs e ela vai reparti-la igualmente entre 3 sobrinhos delas. Quantas maçãs cada sobrinho receberá? Olha aí a palavra, gente. Reparti-las igualmente. Essa é a palavrinha que vai te dar a ideia de divisão, tá certo? E aí, o que a gente precisa? Primeiro, precisa planejar, tá? Você precisa repartir igualmente 15, tá? Ou seja, efetuar a divisão. 15 por 3, tá? São 15 maçãs e 3 sobrinhos. E aí, agora, a gente precisa executar, que é fazer essa distribuição das maçãs para cada criança. E vamos começar distribuindo de um por um, tá? Depois a gente vê outra forma de fazer também. Então, preste atenção. Eu tenho aqui as maçãs, tá? E eu tenho as 3 crianças. Quando a gente está aprendendo a divisão, a gente começa puxando um para cada criança. Cada criança vai recebendo uma maçã. E é isso que a gente vai fazer agora, tá? Então, ó, peguei e puxei uma maçã para cada criança. E aí, essa criança ficou com 5, essa ficou com 5 e essa ficou com 5. Não sobrou nenhuma maçã e nenhuma criança ficou com menos e nenhuma ficou com mais. Porque precisa ser a mesma quantidade para cada criança, tá certo? Porque é uma divisão igualitária, tá? Então, as perguntinhas. Quantas maçãs serão distribuídas? São 15 maçãs, não é isso? Entre quantos sobrinhos? Quantos sobrinhos eu tenho? Tenho 3 sobrinhos, tá certo? E quantas maçãs cada sobrinho recebeu? Ó, cada um recebeu 5, não foi? Então, cada um recebeu 5 maçãs. Sobrou alguma? Não sobrou nenhuma, não foi? Então, como é que a gente fez? A gente fez 15 dividido por 3, que foi igual a 5, tá certo? Isso aí é a nossa respostinha final, da nossa continha. Ah, professora, eu já terminei a continha. Eu já vi que 15 dividido por 3 vai dar 5, que cada criança ficou com 5 maçãs, todo mundo igualzinha, certo? Agora a gente precisa verificar se a nossa continha está certa. Lembra que eu disse que a continha inversa da divisão é a multiplicação? Pronto, para verificar se a divisão está correta, a gente faz uma multiplicação, tá? E aí o cálculo de 15 dividido por 3 é igual a 5, tá certo. Por quê? Porque 3 vezes 5 é igual a 15. Ó, aqui tem a nossa continha de divisão, tá? 15 dividido por 3 igual a 5. Para eu saber se a continha está certa, né, eu vou fazer a multiplicação. E aí eu vou fazer ou 3 vezes 5 ou 5 vezes 3. Porque lembra que a ordem dos fatores não altera o produto da multiplicação. Então, tanto faz eu fazer 3 vezes 5 como 5 vezes 3. Se eu multiplicar esses dois números e der o primeiro, a continha está certa. Se eu multiplicar esses dois números e não der o primeiro, a continha está errada, a gente tem que refazer, tá certo? Bom, então vamos continuar, né? Porque cada sobrinho, a gente já viu que vai receber 5 maçãs. Eu tenho outra forma de fazer essa continha, sem ser aquela de sair puxando uma maçã para cada sobrinho, tá? Porque dependendo do número, fica muito grande e não é muita vantagem da gente fazer dessa forma. Então, eu escrevo a nossa divisão, né? A nossa continha, a nossa operação, 15 dividido por 3 igual a 5. Vou montar ela da outra forma também, tá? 15 dividido por 3. Ó, eu vou pegar a minha tabuadinha do 3, tá certo? Da multiplicação do 3. Por quê? Porque a multiplicação é a operação inversa da divisão. Vou repetir isso aqui várias vezes, tá certo, gente? E aí eu vou olhar lá na minha tabuada do 3, de multiplicação por 3, qual é o número que multiplicado por 3 vai dar 15. Então, eu venho aqui, ó, procuro 15. Ah, aqui, professora, é o 5, que quando multiplicado por 3 vai dar 15.
Então, eu vou pegar esse 5 e vou botar ele aqui, ó. E aí eu faço 3 vezes 5, ou 5 vezes 3, vai ser igual a 15. Puxo o 15 para cá e vou fazer uma subtração, tá certo? 15 menos 15 vai dar 0. E aí, quanto é 15 dividido por 3? 5, tá certo? Se você não quiser sair puxando um objeto para cada criancinha, uma maçã para cada criancinha, você pode fazer assim. E a partir de agora, gente, é assim que a gente vai ver as nossas continhas, tá certo? Porque a gente precisa aprender dessa forma. E a gente precisa aprender também as tabuladinhas de multiplicação, tá certo? Ó, a ideia de medida, de quantos grupos podem ser formados ou quantos grupos cabem, tá? Que lembra que isso também é uma das ideias da divisão, tá? Então, acompanha comigo. 12 crianças se organizaram em grupos de 3. Quantos grupos foram formados? E aí, eu trouxe a imagem para visualizar, porque visualizando a gente consegue entender um pouquinho melhor. Eu tenho 12 crianças aqui, ó, tá certo? Tem 12 crianças que foram jogar e cada time tinha que ter 3. Então, elas já se dividiram, ó. 3 aqui, 3 aqui, 3 aqui, 3 aqui, tá certo? E quando a gente conta, tem 12 crianças. E aí a gente precisa compreender, né? Você precisa saber quantos grupos de 3 crianças foram formados, né, com as 12 crianças, né? Ou seja, quantas vezes o número 3 cabe dentro do número 12, tá certo? E para isso, a gente precisa fazer a divisão, que é 12 dividido por 3, tá? Que é o que a gente vai fazer agora. Para ajudar, para facilitar, a gente vai desenhar, tá? Vamos fazer tracinhos. Então, na hora de executar, a gente vai fazer 12 tracinhos, que para cada tracinho é uma criança. E em seguida, a gente vai fazer o contorno de 3, 3 e 3 e ver quantos grupos foram formados, tá certo? Ó, meus tracinhos. E agora a gente forma os grupos, ó. Primeiro grupo, segundo grupo, terceiro grupo, quarto grupinho, tá certo? Aí temos nossas perguntinhas. Quantas crianças se organizaram em grupo? São 12 crianças, certo? Quantas crianças há em cada grupo? Aí eu olho no grupinho e conto quantos tracinhos tem. Eu vou ter 3 criancinhas, né? E quantos grupos foram formados? Foram formados 4 grupinhos, tá? A gente circulou aí 4 vezes, né? Será que ficou alguma criancinha de fora? Não, né? Não sobrou nenhuma, então não tem resto nessa continha, tá certo? Então, a gente diz que 12 dividido por 3 vai ser igual a 4, tá bom? Agora, a gente precisa verificar o nosso cálculo, né? O cálculo de 12 dividido por 3 é igual a 4. Tá certo. Por quê, gente? Porque 4 vezes 3 é igual a 12. Ou seja, são 4 grupos de 3 crianças e são 12 crianças no total. E aí ele pede para você completar a frasezinha também. Foram formados 4 grupos de 3 crianças em cada grupo, tá certo? E não sobrou nenhuma criança. Lembra que eu disse que a gente ia treinar das outras formas também? Então, vamos lá treinar. 12 dividido por 3, tá? Vê aí que tem as duas formas. Vou trazer aí a nossa tabuadinha do 3, tá certo? E vou olhar na tabuadinha do 3 qual é o número que multiplicado por 3 vai dar 12. Ó, olhei lá que o número é o 4, não é isso? Então, 3 vezes 4 vai dar 12. Então, eu jogo o 12 lá do outro lado, ó, e já faço a subtração de 12 menos 12, que vai ser 0, tá certo? Então, 12 dividido por 3 igual a 4, tá bom? Ó, vamos continuar praticando, tá certo? 4 crianças vão jogar dominó. Na caixa há 28 peças, que serão distribuídas igualmente entre os jogadores. Com quantas peças cada criança ficará?
Veja aí, eu tenho 28 peças do dominó e eu tenho 4 jogadores. Então, é 28 para dividir para esses 4, tá certo? Armei minha continha, trouxe minha tabuadinha do 4. Então, eu vou lá olhar qual é o número que multiplicado por 4 que vai dar 28. Então, eu já olhei e vi aqui que é o número 7, tá certo? Então, eu boto o número 7, aí vai ficar 28 dividido por 4, aí boto 7. 4 vezes 7, 28. Aí, joguei o 28 lá e 28 menos 28, 0, né? Então, com quantas peças cada criança ficará? Cada criança ficará com 7 peças, né? Do dominó, tá bom? Lembra, gente, é mais fácil da gente fazer as divisões quando a gente já tem um conhecimento prévio das nossas tabuadinhas de multiplicação, tá certo? Então, você precisa sempre estar treinando as continhas de multiplicação e as de divisão, tá bom? Ó, observe a igualdade. 120 dividido por 5 é igual a 24. E responda as questões. Qual é a operação realizada? Como é o nome dessa continha, minha gente? É divisão, não é isso? Que é o nosso assunto de hoje. Qual é o dividendo? Desses 3 números que eu tenho aí, quem é que vai ser o dividendo? Lembra lá do comecinho? É o 120, tá? E o divisor é o 5. E o quociente vai ser o 24. Tem resto? Não, não tem resto, né? Porque não sobrou nenhum númerozinho aí. Tá bom? Ó, o que foi que nós aprendemos hoje, gente? Hoje nós aprendemos os fatos básicos da divisão. Fizemos uma retomada a uma aula anterior, né? E aí você precisa estar praticando em casa, não esqueça, tá certo? Terminou a aula, pega seu caderninho, vai relembrando as tabuadas, porque você vai precisar nas nossas próximas aulas, tá certo? Essas são as nossas referências utilizadas hoje. E essa foi a nossa aula de hoje. Eu espero que você tenha gostado e eu encontro com você na próxima aula. Beijo!